E Aí, salve, salve, tudo bom? massa, Renata, tudo bem? Pô, tudo bom, Felipe? Cara, primeiramente, obrigado pelo convite. Quer dizer, eu que agradeço por tu ter aceitado o convite, pela gente ter fazendo essa live, que era uma ideia que eu já tive até um tempinho atrás, mas, tipo, o cara acaba tendo as ideias e nunca vai participando nunca vai botando elas em práticas, e aí, graças a uma postagem que tu teve, eu tive a ideia de, não, vamos chamar e vamos botar isso em prática. Ah, que massa. Bom, eu que agradeço aí, né, cara, o convite e pra gente, até acho que tava demorando para, né, caindo de madura a ideia, né, da gente se juntar, poder conversar de guitarra aí e também matar a saudade, né, dos papos da Sim. universidade. A última vez que a gente se viu foi em 2019, na BEM. Eu acho que Foi, na foi, BEM, no seminário foi da na BEM, no BEM. encontro da BEM, foi em Santa Maria. Foi por acaso, porque a gente estava em outras oficinas, não tinha nada a ver, mas foi bem legal, foi bom matar a saudade dos amigos. E sim. Ó, tem uma Bom, galera assistindo aí, ó, o Betão tá aí. Silvana, o Beto, o Bruno, acho que tá aqui, o Vinícius, o Vudu, Aí, massa, a galera. Angelina, tem uma galerinha. Muito Mas legal. tu quer esperar mais um minutinho para ver se entra alguém ou a gente já pode ir começando? Aí o Aí, Beto, um ó. abraço pro Beto, nosso colega de Valeu, colega. FCT. Que legal. Pois é, cara, não sei, eu acho que a gente já vai. É muito papo, né, cara? Sim, ó, o A gente Jefferson, já. Aí, saudade, massa. abraço pro Jefferson. E, ó, o Joilson, Joilson! Aê! eu Ó, o achei que o Bruno Joilson Levi. o Bruno também, o Joilson eu achei que ele ia matar a aula, matar a live como ele fazia nas aulas de TP. É uma piada interna, mas ele vai saber do que eu tô falando. Mas eu acho que a gente pode ir começando. E que nem tu falou, é muito assunto. Talvez vá ter uma segunda live. E o mais legal é que já tem convidados para mais duas lives, né? Que a gente não vai contar quem são para não estragar a Sim, surpresa, mas. a gente ia fazer a semana passada, né? Aí tivemos uns problemas Exato. técnicos, divulgando, e no início de divulgar, assim, acabou pintando essa, né, essa conversas assim com o pessoal aí que gostou da ideia e quer que a gente faça mais, né, e convide essas pessoas para poder estar falando aqui de diversos assuntos, né, não só de guitarra, né, a gente vai estar falando Exato. de musical, né, o ensino da música, da musicalidade, de todos os aspectos possíveis, né, que eu acho que é interessante um dia com qualidade, né, com qualidade conteúdos musicais aí na internet. Exatamente. E até porque o, as pessoas que a gente chamou e que vieram falar com a gente são pessoas que têm um. Tipo, ficaram. Eu não sei como é que foi pra ti, mas pra mim, tipo, vinha gente falando, bah, não rolou a live, né? Que pena, que tava querendo assistir. Até agora há pouco vem, tipo, ah, vai ficar disponível, não sei. E é legal que É, as pessoas. Perdão. não, teve gente falando, o que que aconteceu, né? Aí, enfim, estava aquela, se armando aquela chuva e tal, né? A internet estava muito Estava. inconstante aqui. A gente achou que ia ter algum problema no meio, e ficamos com medo, né? De iniciar todo o processo da conversa aqui e, no fim, abortar no meio a missão, né? Sim. E é legal também que tu falou em qualidade e não tem como não deixar de falar da universidade. Olha ali, o David entrou, a Andressa também, pessoal que eu conheço. Jader Né? Escoto tá aí, grande professor de guitarra, cara que escreveu a história do ensino de guitarra aqui em Cachoeira. Estou fazendo Olha aulas com só. ele agora, num grupo de estudos muito bacana. Já já também vou comentar aí a respeito. Tá, Jader, Tá. abração. E como a gente estava falando, né? Como eu estava falando, tipo, não dá. Tu falou em
em ensino, em falar sobre qualidade, tipo, de educação musical e tudo, não tem não como não citar a universidade, que é a UFSM, que foi se não fosse por ela, a gente não estaria aqui, com certeza. E a gente tem que valorizar as pessoas que estão lá e os nossos colegas que também são profissionais excepcionais também. Então a gente precisa sempre falar desse pessoal. A UFSM trabalha num nível de excelência, né, cara, em todas as áreas, assim, né? A gente sabe, ah, a gente estudou com professores, né, que são muitos graduados mesmo, ou pós-graduados, né, fora, fora do país, né, com uma experiência, uma carga de conhecimento, de bagagem, um currículo, assim, extraordinário, né? Ó, Pessoas extraordinárias você também viu? que são, né? Muitas pessoas bacanas, assim, que chegaram assim, pá, destravaram uma coisinha lá dentro da nossa cabeça, né? E fez a gente virar a chave, né? Para entender o pensamento, né? Metodológico, né? Do que a Universidade Federal propõe, que é diferente, né, cara? É diferente. Isso aí há uma discussão toda polêmica de valorizar as coisas assim, às vezes botar tudo no mesmo bolo, no mesmo saco, assim, né? Sim, Universidades. Não, sim, galera, sabe? Não é desmerecer, não é isso, não é isso, mas é que a Universidade Federal ela propõe uma imersão no estudo em 24 horas por dia durante todo o período que tu estiver lá, entendeu? Tanto é que é exatamente. muito para quem trabalha, né? Foda para quem trabalha, cumprir o cronograma da universidade da maneira que se deseja, né? Que se planeja, que a universidade pensa, o estudante tem que, né, entrar aqui e vivenciar tudo isso. É difícil, tá ligado? Eu sei que é complicado, o pessoal que estuda em universidade particular, tudo bem, que massa que tu tá podendo estudar, cara, que tu Sim, consegue trabalhar exato. e estudar. Legal, é uma E banha, consegue uma manter vitória, uma. porque tu não desistiu, né? Poderia ter desistido. Que massa, mas entenda que é diferente, né? E quando a gente fala hoje nesses tempos tão polêmicos de metodologia científica, né, e de que as coisas não são bem assim, entendeu? É porque a universidade realmente proporciona isso para os alunos, né? Esse entendimento. Sim. Ô, E Joilson, claro, né, o Beto também falou. Deixa eu achar se eu consigo. o Joilson Ah, fazia milagre, né? O Joilson dava aula, nossa, cara. morava em Santa Cruz, dava aula em outra cidade e estudava em Santa Maria. Foda, O, né? Be- Cara. o Beto também falou ali, Viva o FSM. E, claro, tipo, é uma galera que a gente também convivia, né? Então a Sim, gente sabia muito dos problemas. Eu conheci, teve um colega nosso, o Anderson, e ele era um músico excepcional, um violonista muito bom, e ele não teve nem condições de se manter na cidade e não teve condições de se manter na UFSM por conta disso. Então é uma coisa assim que o cara fica triste. Tipo, são músicos, são pessoas que têm eu não vou, um talento mesmo, a gente não podendo usar muito bem essa palavra, mas que são músicos mas é. excepcionais que acabam não tendo condições, assim, tipo, então a gente tem que ser muito grato por tudo que a gente conseguiu, né? Tipo, e Sim. saber que a gente tem que divulgar o máximo possível que a gente pode. Deixa eu mandar um salve aqui para meus amigos Edgar e o Maurício aí, que estão aí Tá? presentes. Meu galera, aí o Douglas Souza Manique, Hardeira, esse é da Barra Pesada. Isso. Massa, que legal. Ó, não, tá bombando já, ó. Ó, Com também certeza, vou mandar uma, realmente tem essa seletividade, né, que infelizmente, né, o próprio processo, a música, né, cara, já tem aquele, o teste específico, né, de conhecimentos lá, então, né, que é aplicado exclusivamente em cursos das artes, né, que você sim, já chega lá tendo que apresentar alguma coisa, né, de conhecimento, né. Ó, sim, o jogo, infelizmente tive que terminar o curso noutra universidade, mas cursei 60% na UFSM. É isso aí. sim. É o desdobre, né, cara? Tem que correr atrás, tá certo?
Vou mandar um Mas abraço enfim, ali, senão vão ficar chateados comigo, pro Frederico, pro Radamés, que também estão assistindo a live, pro Ariel também, que está aqui assistindo. O Ariel esteve aqui em casa ontem até, pra gente trocar um pouco e se divertir. Mas o meu cara tem dia, que dar, massa. perdão, mas o cara tem que valorizar e saber, tipo, pode ter tido algumas experiências ruins, mas tem gente que nem isso conseguiu ter. E ainda assim são Sim, experiências para a gente poder aprender e desenvolver. Tipo, hoje em dia eu olho para trás e penso, bah, aquilo era ruim, tá, mas era ruim, mas foi bom, foi importante para que eu evoluísse como um músico e como um professor melhor do que eu sou hoje, que eu seria se não isso aí. tivesse lá no caso. Bueno, vamos começando então. Eu tenho que tomar cuidado porque eu sou uma pessoa muito prolixa. Daqui a pouco a gente está falando sobre a biologia das moléculas, das células e tal. Não, e E, eu também, eu sou pior ainda, eu sou prolixo e declamador, eu fico aqui falando, entendeu? Então, se eu sim, ficar aqui jogando, tu me manda calar a boca, né? mandar um abraço ali pro Felipe da Aurora Dark também, que é um amigo e foi quase colega. Quando ele entrou na faculdade, eu estava quase já saindo, mas é um excelente músico daqui. Mas qualquer coisa, vamos se interromper, se tu puder, se a gente for perdendo o foco, alguém avisa a gente ou a gente mesmo vai se cuidando aqui para. Pessoal, aí você, se a gente estiver viajando, merda, aí vocês avisem, tá? Eu acho legal tu começar. Porque a gente separou alguns tópicos aqui, né? Eu acho legal tu começar, daí a gente começa falando um pouco da tua história na guitarra. Eu vou falar Tá. um pouco da minha e a gente entra no assunto. Tentar resumir, tá? É. Como é que eu comecei, né, cara? Eu comecei novo, assim, relativamente novo, né? Não foi bem no início da infância, assim, mas foi ali pelos 10 anos de idade, né? Então é uma idade bem bacana para começar a tocar já. Eu comecei tocando com. Assim, eu tenho um irmão mais velho, dois irmãos mais velhos que me influenciaram muito assim na vida, né? Como um todo. Até eu tenho vinis aqui que eu segui do posto ali, né, cara? Alguns deles eram dos meus irmãos, eles deixaram comigo, me deram, né? Tem do Pink, tem do Guns, dos Ramones aí, né? E tal. Beethoven, Inclusive eu eu tô lembro que. fazendo uma série agora, né? Tocando com o meu violão, o Tonante, tá ali. Então eu tava arrumando essa semana ele, que foi o meu primeiro violão, né? Eu comprei ele mais ou menos nessa idade aí. E eu tenho ele até hoje, ele funciona razoavelmente bem, né? E eu toco nessa série no meu IGTV músicas que fazem parte dessa aprendizagem, né? Desse caminho, dessa minha história, né? Então, eu aprendi músicas de guitarras no violão, então eu faço versões mais acústicas e tal. E eu comecei, cara, com observando assim o meu irmão mais velho que tinha uma banda, né? Teve uma primeira banda e eu no estúdio junto, eu era mais novinho ali, perdão, eles já mais adolescentes, 17 anos por aí, e eu com uns 10, 11. E eu tinha um amigo meu de idade assim parecida comigo que era irmão de um outro amigo nosso, tudo da mesma rua, que tocava na mesma banda e era um amigo do meu irmão, né? Amigo do meu irmão e o irmão dele, meu amigo, assim, né? Das idades, assim. E nós ia assistir. E aí, o que acontece, cara? Na banda deles lá, tinha dois caras, inclusive um deles era o irmão do meu amigo, né? O Zé Borba. O irmão dele estava começando a namorar na época, aquela coisa, né? Adolescente, né? Imagina. Então o cara matava muito ensaio, tá ligado? E ele era o baixista. Ele matava muito ensaio e o guitarrista, ele tinha 18 anos, era o Bola. O Bola ele tava servindo quartel. Então, cara, eles acabava que tinha muito ensaio que ele não conseguia ir, chegava já no final, assim. E os guris calaram nós pra tocar. Os dois piá, né? Os menorzinhos. Então eu peguei a guitarra e o meu amigo fazia mais o baixo, assim. E aí depois a gente montou uma banda, eu e ele, mais uns amigos nossos da idade, mais assim, dessa faixa etária, dos 12 anos, participamos de festival e tal, né? Então foi assim, cara, foi com o meu irmão, os amigos do meu irmão, o próprio Bola, foi ele que me ensinou a primeira música que eu toquei, que foi Blitzkrieg Bop.
Clássico. Né? Hey ho, let's go! Só power chords. Ele me ensinou isso e eu tinha tanta fissura de aprender, assim, eu ficava tão fascinado de aprender o lance da guitarra ali, que eu peguei em pouco, 2, 3 dias, assim, eu consegui limpar bem o power chord, né, dominar ele e eu comecei a tocar. Né, toquei a Blitzkrieg Bop, em seguida comecei a tirar outras músicas dos Ramones, assim, que eram tudo no ouvido, né, tudo seguindo aqui. Aí depois, assim, os guris ali me ajudaram com alguma coisa, de saber onde é que as notas. E aí depois, né, que eu tive essa banda, a Monster Leads, que era uma banda de punk, assim, eu fui adquirindo material de revistas, né, cara? Aí comecei a aprender os outros acordes, assim, tipo, tô com um drive pesado aqui, mas Eita. os acordes naturais e estudar por conta Sim. própria, né, cara? Até entrar na faculdade. Eu só estudei por conta própria, eu não tive aula com o professor, assim, né? Tô tendo aula com o professor de guitarra agora, né? Com o Jader aí. Então, Claro. resumindo aí, no meio do caminho eu toquei baixo, eu desisti um tempo, fiquei uns 2, 3 anos sem tocar, mal pegava o violão em casa. Que eu tenho, gravei EP com essa banda. Opa, o EP, ó. É. Daqui uns dias vai ser uma versão digital do EP. Olha só. Me E deu uma. agora, quando eu voltei, tá aqui o álbum da Cinzeiro, né? Que aí a gente Sim. lançou, eu que fiz a produção toda, né? E é isso aí, comecei com 3 power chord e tive bandas, toquei, passei numa universidade, estudei, dei aula, tive muitos alunos. Essa foi minha história resumida. Olha só. Mas é legal, porque é interessante, porque a gente que vem de um instrumento popular, ainda mais da guitarra, acaba não tendo essa. Acaba tendo uma vivência bem diferente, sempre mais, tipo, não autodidata, porque eu não, esse termo eu acho meio errôneo, assim. A gente sempre aprende com alguém, é impossível dizer, ah, ele aprendeu a tocar guitarra sozinho. Sim, Não, ele aprendeu vendo outra pessoa, a não ser que o cara more numa caverna, só tenha uma guitarra e não tenha mais nada ali. E, então, mas é legal, tipo, a gente aprende, acaba aprendendo de outras formas, não tradicionais, né? Vamos dizer assim. Ah, bom, eu vou também tentar resumir. Eu vou esquecer de muita coisa e de muitos. falar, acho que a gente puxa esse gancho da aprendizagem, né? Vamos falar disso, Claro, né? Da aprendizagem que é às vezes mais espontânea ou precisa ir de um professor também, etc. Tá? Vai lá, claro. manda treinar. Bom, eu comecei um pouco mais tarde, eu comecei com 14 anos. Porque eu fiquei, na verdade, era para ter começado com 13, mas eu fiquei um ano inteiro insistindo para os meus pais para comprar um violão. Eu queria uma guitarra e eu falaram, não, guitarra tem que ter caixa, tem que ter cabo, coisa. Não era, tipo, não era para ti. Tipo, compra um violão e vai ter vida. Que é como quase Sim, todo mundo acaba aprendendo. Tipo, tu vai aprender tocando guitarra no violão. Porque é mais fácil, é mais barato, não incomoda os vizinhos. E, enfim, claro. Não, se faltar luz, não tem desculpa, vai ter que tocar, vai ter que estudar. sim. E, só que daí eu não tinha professor, eu também não tinha condições de estar pagando um professor. Deu acaso de estarem oferecendo aulas de violão na escola do meu irmão, que era ali perto de casa, era um professor da UFSM. Eu não lembro o nome dele porque eu sou uma pessoa horrível para nomes. Eu sou péssimo para nomes, eu levo um tempão para decorar o nome e aí, tipo, enfim. Mas foi bem interessante. Eu comecei aprendendo a primeira música, que eu já esqueci. Asa Branca, nessa forma assim, uma forma bem mais horizontal. E só que eu não queria aprender Asa Branca, eu queria aprender a tocar rock. Na época eu tinha muita influência do Nirvana. Ah, E sim. mas eu lembro de querer tocar guitarra quando eu vi o Ozzy tocando No More Tears no clipe. Ei, Aí eu olhei assim, bah, é isso, é isso.
Mas, enfim, eu fui começar a tocar, só que isso foi bom, porque daí eu comecei a ver outras coisas além, fora da guitarra, fora do rock. Comecei tocando Asa Branca, com Anunciação, tudo. Isso deu um semestre, passou um semestre, eu comecei a aprender meio por fora. E aí eu tinha um amigo da família, o saudoso senhor que faleceu ano passado, vítima da Covid, que acabou me ensinando os acordes básicos. Ele tocava banda de baile e tudo mais. Tem sempre Ah, aquelas. Então era sempre aquilo. Ah, o acorde um é o Dó, o acorde 2 é o Fá, o acorde 3 é o Sol. Sempre, sim, o não, clássico do. primeira, segunda e terceira, né? Sim. Aham. E isso foi bem importante até para começar a pegar um pouco da harmonia, tudo. E eu fiz aula com ele por um tempo, depois eu parei, comprei a primeira guitarra, toquei em algumas bandas e, e acabei em 2009, não, 2010, eu fiz aula na Museartes com o professor Alex da Rosa, sou amigo dele até hoje, me dou muito bem. Eu acho que ele não está assistindo, mas fica um abraço para ele, que ele me ajudou bastante. Me ajudou bastante a me desenvolver e estudar um pouco mais e a me preparar para o vestibular, que eu acabei entrando em 2011. Nesse meio tempo também eu acabei trocando de instrumento aos 27 anos por ali, quando eu acabei me descobrindo mais como baixista. Mas eu ainda toco guitarra, eu acho um instrumento maravilhoso para estudar harmonia, estudar os efeitos e tudo mais. Eu acho não tenho coisas que no baixo eu não vou ter como fazer, eu preciso tocar guitarra e dar aula também, porque o cara também não pode se dar o luxo de não dar aula de algum instrumento que o cara já toque, assim, por. Enfim, o cara precisa viver um pouco, ter a necessidade de ter dinheiro e tudo mais, né? Mas basicamente é isso. Eu esqueci também de falar do Jefferson, que foi um amigo que me ajudou, me incentivou muito a estudar guitarra e tudo mais. Isso foi lá por 2008, por ali. Mas basicamente é isso também, resumindo. Massa, cara. É uma história também. Tu teve umas aulas ali e tal, porque a diferença, né? Eu moro em Cachoeira do Sul, né? Eu comecei um Exato. pouco antes. Tem um lance tempo também. E aí aqui também, cara, é, tem o Jader que estava assistindo aí. O Jader, ele, um professor aqui que deixou uma marca, assim, muito forte, mas ele teve uma época que ele morou fora da cidade, alguns anos, assim, aí ele voltou e agora ele mora fora de novo, entendeu? A gente faz Eita. aula online. E eu me lembrava dele como professor de guitarra que tinha, e eu sabia que ele não estava na cidade, tá ligado? Então não Sim, tinha um outro professor, assim, então o aprendizagem se deu meio por experiência de colegas, assim, eu acho que tem um termo para isso, que é experiência vicária, uma coisa assim, que é isso, né? Convivência com colegas ali, né? Esse meu amigo mesmo, o Zé Borba, aí, um cara que me ensinou quantas coisas assim, que a gente estava tentando tirar junto, ele sacava, ele me dizia, aí eu dizia claro. para ele, eu me lembro que na época que a gente tinha, assim, cara, quando começou a pintar os primeiros telefones, nem telefone tinha no final dos anos 90, né? Sim, A gente ligava um pro outro para dizer, cara, olha aqui, eu consegui tirar a música. Botava o telefone assim e tocava assim, sabe? De tanta felicidade que era. Então, a aprendizagem através dos amigos, né, dos grupos, assim, né, rodinha de violão, banda amadora, né, para estar lá pagando hora de estúdio ali para ensaiar, toda aquela mão carregar a caixa de som, tá ligado? Mandar o baterista bater mais baixo, né? Ui, quem é que vai ser o baixista? Nunca tem um baixista. nunca Isso tem mais. aí tu estuda Foi com nessas que eu virei baixista. o exato. O espaço no mercado não falta, né? Sim, mas Eu também, isso, quando eu voltei para cá, né, eu acabei me distanciando da guitarra também agora, né, antes, assim, esse ano eu tô focado, tô estudando bastante, mas antes eu tava, até montei um tributo a um Engenheiros do Havaí aqui, né,
que é o Outras Frequências, que eu basicamente faço um Humberto Gessinger, o papel do Humberto Gessinger, assim, que é um cara que eu admiro muito e tal, e que foi Sim. uma influência muito forte, que eu acabei aprendendo, tendo vontade de aprender outros instrumentos, assim, né, para botar na canção. Aprendi teclado, gaita de boca, em função dele, assim. E aí eu, por que não baixo, né, cara? Eu já tinha tocado contrabaixo numa banda lá na minha adolescência, depois da Muito Feliz. Aí eu achei um baixo de massa para comprar, assim, usado e bem legal. O- Comprei, aí acabei encontrando os amigos e montei o tributo, e eu tava nessas, assim, né, cara? Aí com a pandemia eu acabei me reaproximando de novo da guitarra, assim, né? Foi quase o mesmo comigo. Eu tinha guitarra, mas daí eu entrei pra Vacant. E aí os caras tiram Angra. E aí Bah, não tem como tu estudar guitarra e tirar uma música do Angra no baixo. É impossível. Tu precisa se dedicar muito mais tempo ali. E, que realmente, não, pra minha audição eles mandaram a toca Eagle Painted Grey, que já começa com Two Hands no baixo. E, tipo, é um negócio assim absurdo. O cara não tem condições de estar estudando outros instrumentos enquanto tá ali. Mas o que é bom, para mim foi muito bom porque eu me desenvolvi muito como músico, tocando com eles. Porque os guris são muito mais diretos, tipo, é tal música, tal ensaio. O ensaio tem o show sábado, o ensaio vai ser na segunda e tem que tirar todas as músicas do show até lá. São 10 músicas do show inteiro, tem que tocar tudo uma passada. Os guris não passam mais de uma vez as músicas, o que é legal também. Então acaba exigindo muito da gente como músico para estar bem preparado, tipo, tocou ali, passou sim, as músicas, tal. O ensaio, o show vai ser só daqui a alguns dias e isso é legal. E até para sim. criar, até para dar uma estudada ali mas e a guitarra eu tô voltando a tocar agora porque o cara acaba precisando de um instrumento harmônico que É, consiga o fazer baixo outras coisas. é mais melódico mesmo, né, cara? Sim, E, e é um acaba sendo um instrumento de condução. O baixista, tem muito baixista que é guitarrista de ficar solando, e isso acaba sendo um problema. Só mandar um abraço ali pro Alisson da Nevoeiro. quase uma tenta louca ali. Mas, Sim, cara, assim, ó, eu vou lançar aqui. E aí, galera, vocês aí, tem alguém que começou de uma maneira parecida com a nossa aí? Comenta aí, diz pra nós, exato, né? E se tiver alguma sugestão aí de papo, a gente ali aí nos comentários que a gente vai lendo aqui e claro. vamos tentar ver. Eu acho que a gente já pode ir entrando para essa parte do E aí, aprendizado. E para mim tá meio travado aqui um pouquinho, é, mas deu uma travada aqui. eu acho que a gente pode ir entrando, até porque eu tenho um problema bem sério, já vou começar com polêmica, com alguns métodos que tem na internet, porque os caras explicam, vamos aprender modos gregos, vamos aprender a fazer ligados, vamos aprender a fazer um monte de coisa. Tem um problema. Eu acho importante, é importante, mas tem um problema. Os caras não falam como aprender a tirar música, como escolher um repertório, como estudar os elementos que estão dentro de músicas para desenvolver. Porque às vezes o cara só quer aprender a tirar uma música para ter um hobby, ele não precisa aprender os modos gregos para tirar, tipo, por exemplo, Ramones. Não desmerecendo Ramones. Depois que o cara toca Ramones por um tempo, o cara sabe a dificuldade que é. E não é a Sim. dificuldade. Então eu acho isso acaba sendo um problema e acaba, tipo, que a pessoa tem que saber filtrar. E para isso o professor é uma peça muito importante. Com certeza, cara. Eu, hoje, né, na minha época, não sei, acho que no início da tua também, a dificuldade de acesso à informação era muito maior, né, cara? Era tão, era tão tenso esse negócio da informação que o pessoal, assim, até tinha músico que chegava no palco, eu sei, os caras contam, tava tocando a música lá, sei lá, música foda, assim, na hora de um solo, aquele trecho mais assim, o cara vira Já de virava. costa, era para esconder o jogo, tá ligado? Para não mostrar o que ele fez ali, porque os caras estavam lá, ó,
cuidando, né, cara? Imagina, mãe, né, meu, que rateira, né, cara? Porque os caras, uma fome de querer ver como é que fazia aquela música, né? Aí o cara, bah, aquele guitarrista da banda tal toca a música aquela lá do, né, tipo uma banda de covers, assim, né? E eu sei que ele toca direitinho. Eu vou no show só pra ver como é que ele faz. E o cara lá não mostra, né? E hoje não, né, cara? Hoje é o contrário. Hoje eu tenho uma exposição de conteúdo impressionante, assim, né? O YouTube em 2005 era um nada, tá ligado? Para tu upar um vídeo era um horror. E para tu Nossa, assistir a internet tinha que ser muito fera. E aquele tempo ainda a internet ainda estava migrando da discada para ADSL e tal, e aí tinha que sim. pagar mais caro, né? E aí então Fora que era tu não tinha um computador. Às vezes tu não tinha computador. Tinha que ir na isso, casa do primo que tinha o computador para poder entrar no Cifra Clube para pegar uma cifra toda errada. cifra toda até hoje, né, cara? O cifra, Nossa, eu não sei como é que eles escolhem tom de música. Às vezes tu olha, a música tá certa, tá? Uhum, tá, a cifragem tá ok, aí tu, pá, vou transpor, né? Vou botar ela ali num outro tom para ver qual é que é. Aí tu vai olhar o tom da música, não corresponde ao que tá na cifra, né? Aí tu tem nunca. que mudar para um outro tom que não é para chegar na cifra que tu quer. É uma meio maluquice, assim. Mas Ai, enfim, isso, né, cara? Então, antigamente a gente tinha essa dificuldade de acesso à informação, né? E muita gente aprendia assim, tirando de ouvido, né? Se tinha um VHS, se tinha um DVD para olhar o show da banda preferida, tu, agora eu vou ver a mão do cara, né, meu? Ali, então tu catava várias notas, vários acordes ali para tu tocar as músicas, né? Sim, E com o tempo começou a ter essa invasão de videoaula de tudo quanto é coisa, né, cara? Além do Cifra Club e dos outros sites de cifras, que era uma coisa que ainda que era muito mais, mas ainda é procurada. Hoje em dia não, hoje em dia tá mais a videoaula, né? O acesso sim. assim, ou uma música inteira explicada, ou trechos, ou dicas daquilo. E que nem tu falou, né? Ah, vou fazer uma aula sobre modos gregos, você vai saber tudo sobre modos gregos, vai sair tocando modos gregos, né? Mas tu não vai Vai tocar bem. nenhuma música. Acaba tendo que ter uma filtragem. Na nossa época, eu não sei se tu fazia isso, eu entrava no Cifra Clube, olhava a cifra e comparava no Vagalume e nos Cifras, porque eram os outros sites concorrentes, para te poder filtrar, tipo, aqui tá mais parecido, então vamos ir pelo Vagalume. Só que o Vagalume era um site horrível, até hoje é um site horrível de mexer. E o cara tem que filtrar isso. Às vezes algum amigo teu tocava alguma música, tu ia lá, olhava, o cara tá tocando meio diferente. E quando dava, tipo, a casa, por exemplo, que nem tu falou, às vezes eu ia num show, terminava o show, alguma coisa, apresentação, eu ia lá falar com o cara, bah, e aí, o que que tu tá usando? Como é que tu tocou aquela parte? Pra, tipo, dependendo da pessoa, acaba explicando, é muito mais acessível, né? E, Claro. e aí o cara ia conseguindo ver e tudo mais. E, enfim, são muitos. Hoje em dia tem um Mas culto. a gente tinha uma, certo, por ter um pouco de bagagem, de muita insistência, né, pessoal? Porque tem isso aí, né? Tu, tipo, tu tem que ter vontade, entendeu? Traduzir a tua vontade em sair do imaginário, né? Às vezes a pessoa, hoje em dia a gente tem muito isso, né, das pessoas dizerem para ti que, pá, sempre tem, pá, meu sonho é aprender um violão, nossa! A pessoa fala desse jeito que eu tô falando, meu sonho é, pá, tu não sabe como eu queria aprender um violão. E aí, tipo, tu nota o quê? Bem, a pessoa deseja muito aprender um violão. Mas por que ela não sabe? Tá ligado? Por que ela já não aprendeu? Sabe? Porque será que ela quer mesmo? Porque é o seguinte, quando tu quer as coisas, né? As pessoas que são muito estudiosas, assim, em geral, tem esse lance da organização, né? Conseguir colocar na tua rotina, né? Tu tocar.
né? Tu tem que tocar. Tu quer aprender a tocar, tu tem que tocar. Tem que pegar o instrumento e tocar ele. Errar, não sair nada, doer os dedos no início. Tem que passar por isso. Que todos nós passamos, né, Nata? Sim, Não eu tem lembro. como ou sem professor, né? Com ou sem professor, é tu que vai ter que fazer isso por ti mesmo. Então, assim, acaba que a gente vê muito isso que as pessoas não conseguem, elas colocam no imaginário delas uma vontade tão imensa que eu acho que essa própria vontade se transforma numa coisa distante, vai se distanciando porque ela vai se tornando uma coisa, aí já falando dos mitos, né? Uma coisa assim, uma coisa mitológica, uma coisa intocável, né? Não, meu Deus, o Angus Young é meu Deus, é um baita um guitarrista, como é que eu vou tocar uma música desse DC? Tu acha que eu consigo tocar uma música desse DC? Eu digo, consegue? Claro que consegue. Um Dream Theater eu já não sei, mas, não sei se um dia eu vou conseguir, mas um AC/DC tu consegue tocar, entendeu? Só que tu vai ter que tocar todo dia, saca? Exato. Então, ter essa rotina, né? A gente, quando era novo, E tem, adolescente, eu e acho ainda. tarado por, né? A gente fazia isso automático, né? A gente estava tão ali, Sim. bem, eu acordava, pegava a guitarrinha, fazia umas coisinhas assim, Nossa, enfim, eu né, acho. cara? E tem muita expectativa também. Às vezes a pessoa alimenta uma expectativa. Vou aprender a tocar violão, porque vai ser que nem no filme, que o cara toca violão e é um virtuoso em 2 dias. E não é assim. O cara está 10 anos estudando e sabendo que vai passar a vida toda estudando. Eu gosto muito do Sim. exemplo do Neil Peart, do Rush, que ele lá com o Rush, 30 anos de Rush, que aula de bateria. E ele Sim. só parou de fazer aula porque o professor dele faleceu com 80 e poucos anos. Mas o cara, tipo, Ah, o cara estudou muito. eu lembro disso, ele estava tendo umas aulas de jazz, assim, né? Sim, mudou toda a forma dele tocar. Dá pra gente ver Passaram claramente. bem Perdão? bem isso. Sim. Com certeza. Mas o que é legal, tipo, o cara mostrar, ó, tipo, o cara grandão lá, os caras eram do Rush, ele não precisava estudar se ele não quisesse. Mas Sim. ele sempre teve um padrão. E se a pessoa quer. Falando aí, Pode desculpa, falar. Nato, aí de um primeiro mito, que a gente está falando disso dos mitos, né? Acho que esse seria um mito da própria aprendizagem, né? Sim, Que ela, ao mesmo tempo, ele te exige, né? E às vezes as pessoas se assustam com essa exigência de dedicação, né? Que parece que torna a coisa difícil, né? Mas ao mesmo tempo não é, né? Ao mesmo tempo ela é fácil, né? Ela é possível, né? Pô, cara, é só você pegar a música adequada para você começar, os exercícios adequados para você começar e fazer todo dia. Essa é a chave, né? E para tocar rock, então, né, cara? Pô, eu tenho olhado para minha experiência quando eu comecei lá e eu comecei a aplicar isso nos meus alunos. Cara, porque eu achava que as pessoas achavam difícil fazer power chord, né? No uhum, início. E eu comecei a notar que não, cara, que tipo, é uma coisa que não é tão difícil assim, principalmente na guitarra, no violão já é um pouco mais sim, cabreira. sim. Mas na guitarra, e aí o cara, assim, eu comecei a botar nos meus alunos particulares que eu acabei adquirindo agora, ali, conseguindo esses alunos, aí o pessoal fazendo aula, curtindo. Aí eu vi que, pá, eu tava tentando uns acordes naturais, uns exercíciozinhos, assim, para soltar os dedos. Tava rendendo, mas até certo ponto. Aí a hora que eu mostrei umas coisas, assim, contei da minha história, do Ramones e tal, e dos Power Nirvana, essas bandas que trabalham bastante com Power Chord, assim, coisas simples. Aí os caras ficaram, mas isso aí é difícil. Eu tentei fazer, né? Com Sim, eles, né? Tentei mostrar. E aí coloquei em prática e já tá rolando, assim, sabe? E aí acaba que isso a é pessoa se legal. motiva mais. Porque ela Sim, consegue fazer um troço que é importante na guitarra e que vira música, entendeu? sim. E vira música logo. E o que é legal é que o Power Chord é uma coisa tão universal que tu vai usar do Ramones ao Dream Theater.
Porque não tem, eu vou pegar aqui, não tem como fazer, por exemplo, um sol com sétima maior. Isso aqui fica muito feio. Isso aqui é muito feio. Mas se tu faz muito mais limpo, tu consegue manter. Se eu usar uma distorção um pouquinho mais pesada aqui, é muita informação, então acaba filtrando muita coisa. Deixa pro tecladista, deixa pro baixista fazendo as outras partes, que daí tu tem uma música mais coesa. E a guitarra entra cumprindo o papel dela, da guitarra rock, né? Da guitarra distorcida, Sim, agressiva, e não conflita, né? claro. A não ser que tu queira, por exemplo, tem uma banda que eu adoro, que é o Leprous, que tem os acordes aqui, mas é de propósito. É um acorde horrível. Mas é de propósito, porque eles precisam dessa sonoridade dissonante para encaixar com o restante da banda e tudo. E quem está fazendo a harmonia mesmo é o teclado, então muda muito. Beleza, então vamos. A gente já falou alguma coisa dos mitos aqui. Eu vou comer. Tem dois. Tem, tipo, corda grossa, corda fina, Ah, equipamento, polêmica. Vamos começar né? com as cordas. Vamos tocar rápido, tem que ser corda 0908. Tem Eu que tô. ser. Tem exceções? Sempre tem exceções, para tudo. Para tudo na vida tem exceção. Na minha aqui, eu estou usando o 09, pensando em migrar para 08, para Aham. facilitar. E Isso que sempre tem toca muita. baixo. Exatamente. E por que eu estou querendo usar a corda 08? Porque é a coisa simples, tipo, por que dificultar para tocar um instrumento de propósito? Acaba virando uma autossabotagem, tipo, não, mas o Steve Ray Vaughan tocava com 012. Tá, mas o Steve Ray Vaughan tocava blues, tu quer tocar Dream Theater. Não tem sentido. Não. Sim, sim. Uhum. O Van Halen usava 08, meio tom abaixo, que é um negócio muito mole. O, vamos pegar, até dá para pegar o exemplo, o guitarrista do Slipknot, Jim Root, usa 012, afinado em si, Ah, que sim, fica, mas aí muda todo o contexto. sim. E tem uma, eu acho isso das cordas acabou até, era uma coisa que eu queria falar fazia tempo, assim, e já somou com aquela post que tu postou do James Hetfield tocando só para baixo, o porquê de tocar só para baixo também, que acabou culminando aqui. Porque o pessoal acha que corda grossa vai fazer milagre, vai ter mais som. Mas, cara, tu tá tocando assim. Tá tocando com um som extremamente comprimido. Não pode não ter a compressão, mas é um som saturado. Não precisa uma corda grossa para não definir. Agora, se tu vai tocar um, aí sim vai fazer alguma diferença. Tu ter uma corda mais grossa, porque daí vai ter mais som e tudo mais. Claro, tu Pode. vê ali o Steve Ray Vaughan, né, ali que usava 012. O cara, o cara numa afinação tradicional, né, que daí a gente tem aquela tensão toda, né? O cara tocava blues assim de uma maneira surreal, né? E tem toda a questão de regulagem do instrumento. Tu vai ter que ter Exato. isso no acompanhamento do luthier para tu compensar essa tensão toda, porque vai dificultar a tua tocabilidade, entendeu? E ele tinha ali, ele usava muito timbre limpo, com aqueles coros anos 80, ele utilizava ali um nível de ganho suave a intermediário. O high gain dele é um primeiro estágio de muitos guitarristas, né? E ele usava Então, de pedal, se eu não me engano, ele usava um fuzz face e um TS9 da Ibanez, que é um overdrive bem leve, que o pessoal usa para deboost, até para empurrar uma distorção bem mais pesada, né? Então, claro, enfim, tu ali o curte. funk é um pouco mais agressivão, mas é para usar em algumas músicas, né? E aí, E, e tal, mas a necessidade do som dele, de corda mesmo, assim, era diferente, né, cara? Aí sim, tu.
mas tu vai conseguir tocar aquilo, tá? Tu vai conseguir, né? Tu tem que usar as referências, tentar ir na intenção da referência, mas sabendo que tu não é a referência, entendeu? Exato. Não é o David Gilmour, tu não é o Eric Clapton, tu não é o Ing Malmsteen, né, cara? Então, ou né? Também tu vai ter que as tuas limitações, de acordo com os teus equipamentos, com a quantidade de e também do próprio caminho, né? Do que tu vai tocar de som, né? Claro. E é muito. Claro, quando a gente começa, é bom ter uma referência, seguir, quero soar igual o Steve Vai, mas não fica só nisso, porque senão tu acaba limitando, tu vira uma cópia, tipo, e vamos falar a verdade, tipo, entre escutar a cópia do Steve Vai e o Steve Vai, o cara acaba escutando o Steve Vai. E infelizmente Sim, é essa a realidade. Então é legal pegar essas referências, por exemplo, eu gosto muito do timbre do Rich Kotzen, que é um guitarrista sensacional. Mas eu também gosto do som por exemplo, do Ing Malmsteen. Então tu tenta somar isso, tenta somar essas duas referências. Eu gosto do Polyphia, que é uma banda mais moderna, que eles usam um som mais limpo. tá E ligado? então, tipo, tu vai pegando, somando as tuas referências para criar o teu som e buscar um exemplo. Isso, e aí tem essas coisas também, né, cara? Tipo, daí, ó, aqui a gente botou que eu acho que também é um outro mito, né? O feeling versus técnica, né? Agora falando mais de tocar mesmo, assim, né? Porque ali pro equipamento, o pessoal sabe, né, cara? Tem o equipamento, ele vai te trazer uma ferramenta, né, cara? Ele não vai Uma- fazer tu tocar melhor, tá? Ele pode te estimular até que tu treine mais, tu comprar uma guitarra nova, massa, fica empolgado, né? Mas se essa empolgação morrer daqui a 3 dias, tu tá ferrado, né? Eu vou, eu Fogo vou, de eu vou palha. dar eu vou dar uma notícia, essa empolgação vai morrer. Tipo, infelizmente vai, porque o cara vai ter. É legal o cara ter o instrumento e saber usar ele ao máximo também. Não adianta, tipo, eu só vou conseguir ser feliz e tocar com uma guitarra Gibson Les Paul 1957. E 57. E o cara, não, Edição. sim. Mas não, tipo, o cara tem que ter a guitarra e saber aproveitar, tirar o melhor som. Conhecer o amplificador, saber como é que funciona. Para isso, eu até sempre recomendo para os meus alunos comprar uma pedaleira digital, porque ali tu tem todos os efeitos. Boa. Hum. Hoje em dia não tem diferença, a diferença é bem mínima para um analógico, né? Claro que Não é mais tem. aquela quadradinha, né, ô, Nata? Oi? A 500, a Zoom 505, a primeira, aquela, hein? Nossa Senhora. Até era ruim, mas muito pior antes. Ah, não, 50 sempre. Eu estou usando uma G1X aqui da Zoom, lá de 2009. E claro. Eu também. Eu acho que essa aí é uma baita dica, hein, galera? Ó, você vai. A dúvida se eu compro um pedal analógico, porque o meu amigo lá me disse que analógico é muito melhor. Cara, hoje as pedaleiras digitais são fera, né? E você pode explorar não só. Porque ó, o pedal digital, o analógico, geralmente, né? Hoje estão vindo com mais, mas geralmente ele é um único efeito, um pedalzinho, né? É uma distorção, é um delay, ou é um chorus, ou enfim. Já a pedaleira agrupa ali, né? A digital ela simula vários pedais diferentes. hoje em E dia ela elas agrupa. conseguem carregar. Hoje elas, Diga? hoje elas conseguem carregar Impulse Response, que é uma tecnologia mais nova, que é muito boa, de tu ter o som exato da caixa, não é nem a simulação, é emulação da caixa. Que era uma caixa de um JCM, um 4D12 com um microfone X. Tu tem exatamente aquele som, só carrega o arquivo ali e tá o som. E isso é uma vantagem. E essas coisas acaba facilitando muito. Tipo, por exemplo, o cara vai comprar um pedal, ou vamos pegar o clássico, o Metalzone. Vai comprar um Metalzone, R$ 400. Bem, né? Eu gosto do Metalzone. Isso. Eu gosto. Ele é um pedal injustiçado, só. Mas
compra um Metalzone, R$ 400, tu vai ter que comprar um Chorus, mais uns R$ 200. Vai ter que comprar, por exemplo, um delay, mais uns 150, R$ 200. E Soma com o todo esse dólar, valor, tu compra. bum, Nossa senhora, é muito caro. E aí, tipo, vale mais a pena comprar uma pedaleira, tu liga no computador hoje em dia ela, põe um fone, tu consegue tocar. Vale mais a pena. E, muito boa dica, né? bom, E nessa a gente quer, já mata um pouco do mito do analógico versus digital, né? Que não é bem assim, né, cara? Que é só o analógico que presta. Os equipamentos analógicos são muito legais, mas eles são mais claro, caros. Eles são de uma tecnologia mais antiga. Um analógico real, geralmente, ele tem problemas de ruído, né? Uns circuitos ali que vão te dar problema com o tempo. Mas tem é que uma saber se é sonzeira. tem que saber se é true bypass ou com buffer, porque dependendo da tua cadeia de sinal, se é muito grande, se tem buffer, vai sumir o som, vai começar a sumir. Se o pedal é true bypass, aí tem esses problemas também. De Vamos não, colocar muito um atrás do outro. Ah, eu sei como é. Mas enfim, beleza. Mas vamos falar então do feeling versus técnica, cara. Versus a galera que acha que um bend vale mais que 1.000 notas, ou às vezes não sei. O que tu acha, Nath? cara, eu acho que Se é tudo um do depende bend, do. vale, né? Oi? Se é um bend do Gilmour, eu acho que vale mesmo. Não, não, mas aí a gente tá num nível muito mais acima. Técnica. Técnica é tudo que a gente faz na guitarra. Então, não adianta de querer dizer que, eu toco com feeling. Não, tu toca com técnica e feeling. O Malmsteen também toca com técnica e feeling. Ele vai ter. Nós não somos robôs ou psicopatas e a gente vai ter técnica, né? Eu acho que, pelo menos, enfim. Claro. Então, a técnica acaba sendo, como é que o David Gilmour vai dar o bend? A técnica é uma técnica, ele vai E ter, é bom desenvolver porque outra. tem técnica, né? Sim. Como é que o Ingrid Malmsteen vai tocar rápido? É uma técnica também. Então, isso acaba sendo, polêmicas à parte, acaba sendo um pouco talvez de frustração, não sei, da pessoa não conseguir tocar rápido, porque achar que aquilo é importante, acaba dizendo, não, eu toco com feeling, eu não gosto disso, mas tu vai ver a pessoa tocar e tá todo aquele catando que não significa nada. E depois dá aquele que acaba É, acontecendo muito. Então, mas tem que saber dosar, tem que saber estudar os dois para poder fazer uma música com bom gosto. O bom gosto vai sempre definir. Não adianta tu que estar numa base mais e querer sair fritando, tipo, mas se tu já vai estar numa coisa do tipo, também tem que boa, saber boa. usar. Isso aí, exatamente. A gente está falando aqui de guitarra rock, né, pessoal? Então, a guitarra rock ela envolve muito essa questão da velocidade, porque o rock foi. Não vou ficar falando de toda a história do rock aqui, mas Claro. o rock ele foi se direcionando para as músicas cada vez mais rápidas, assim, né, ao longo da história, né? Mesmo no início ali com o rock mais dançante era agitado, né? Se sente a pulsação, né? Ela mais alta, né? Claro que tem as baladas, aí músicas com mais arranjos e que se transformam no meio do caminho e tudo mais. Mas Mas acaba sendo também porque os guitarristas eram jazzistas. Os primeiros guitarristas que tocavam rock acabavam tocando jazz, então eles tinham uma técnica um pouco mais apurada. Eles viam, por exemplo, Django, que é um guitarrista francês, cigano, tocando um pouco mais rápido e tocavam aquilo. Então acaba somando isso. E e dessa que depois não ficou durante um tempo, né? Depois o rock foi uma coisa mais bluseira, né? Anos 60 dentro, assim, anos 70 também. E lá no sim. final dos anos 70, né, que até o professor Jair sugeriu a gente falar da influência do erudito, aí começa a vir as influências mais eruditas também, e a gente tem esses guitarristas virtuosos dos anos 80,
e o surgimento do metal mesmo, né? Do metal que Sim. aí rock, né? Virou música mais pesada ainda. E aí a gente vai ter esse trabalho de velocidade e de técnica cada vez mais apurado, né? E hoje em dia também eu noto que tá voltando isso, né? Acho que há Sim. poucos anos atrás a coisa estava mais tranquila, mas agora a coisa está ficando mais nervosa, assim. As bandas estão tocando muito bem, né? Os guitarristas aí das bandas de metal, principalmente, estão se puxando muito, né? Não só os guitarristas, todos os músicos, né? Pessoal, batera, baixo, teclado, vocal, mas o papo aqui é guitarra, Sim. né? Mas tem, assim, a gente tem notado que tem. Ei, vamos fazer um troço novo. Tem gente se reinventando e puxando esse lado técnica, né? E Outro acaba gênero que está vindo o, muito lá do que é o neo soul, né? O neo soul, assim. E no rock a coisa ainda está meio em expectativa, né? A gente tem, a gente tem o, aí o- a história toda à disposição, né? Mas assim ainda, né? Talvez o Nata aí tenha alguma indicação e tal, mas tá mais, eu sinto mais parada do que o metal, do que o não sou, do que esses outros gêneros assim. mas tem bastante bandas mais novas que eles acabam pegando coisas, por exemplo, eu vou catar aqui na pedaleira esse som aqui. Mas, São sons que o pessoal chama de para tocar worship, que é uma música tocada na igreja, mas que também pega muito do shoegaze, que é um gênero ali dos anos 90. O Frederico, se tiver aí, ele vai me corrigir se eu tiver errado. E que acaba somando esses sons e acabam pegando sons do stoner também e acabam somando uma referência um pouco mais pesada, mas dentro de uma música um pouco mais melódica. Vai ter. nossa, Que é um som bem é, mais processado, né? é bem E, stoner, mas uma porção diferenciada, né? sim. E tem essa vibe, tem a vibe que nem tu falou dos guitarristas técnicos, Polyphia, Periphery, Animal as Uhum. Leaders. Tosin Abassi é um absurdo tocando. Então, então acaba tendo misturando essas duas vibes assim dentro do rock mais moderno assim. Mas ainda assim os caras tocam, não dá para não citar o Math Rock, as bandas que misturam matemática com rock, que é um negócio extremamente técnico. Sim. E então acaba tendo um pouco mais agora, mas tem que saber dosar, tem que ter bom gosto. Senão vira uma música chata que só músico escuta. E mesmo assim o cara não vai escutar tudo, porque vai cansando, É, por exemplo. Saber que tu pode tocar um acorde mais simples e vai chamar mais atenção do que pegar um acorde mais complexo só para dizer que tu sabe tocar aquilo, só para se provar. Enfim, vou deixar tu. não, eu concordo plenamente, ô, Nata, porque esse o metal também acaba podendo cair nessa armadilha, vamos dizer assim, né? Sim, Porque não é só do rock, não é de agora, isso aconteceu lá no início do século XX, né, com o pessoal da música erudita, tá? Com música tonal e tal, que tem muita coisa interessante, muita coisa boa para trazer, né? Dessa exploração. É necessário que alguém seja extremista nisso, né? Seja claro. matemático e tal, mas está sujeito a ser realmente chato às vezes, né, cara? E lembrando que o rock é uma música popular e ela veio nela veio do blues, que era mais popular ainda, vamos dizer popular no sentido não de conhecido, mas de ser do povo, né? Ser Sim, folclórico, assim, ter raízes folclóricas. E a gente tem aquele movimento todo jovem dos anos 60, 70, que a galera era jovem naquela época, né? Os Beatles começou a se formar no finalzinho dos anos 50, com a gurizada no colégio.
Sim. entendeu? E a galera veio do amadorismo, né? Não são músicos estudados, são músicos que exploram o instrumento de acordo com o seu nível de conhecimento, e a intenção não é ficar estudando, a intenção é fazer música, né? E fazer música que seja legal de cantar, que às vezes até seja legal que as outras pessoas aprendam, né? A Isso também popular canção. isso eu vi falar, não sei se foi os Ramones, alguém assim, daquela época do punk, que da psicodelia e do progressivo do início dos anos 70 veio o punk, né? Que o pessoal queria pessoas que um dos meios de difusão da própria música era a rapaziada tocar o violão nos parques, entendeu? Com 3 acordes, tá cantando em rodinha de violão aquelas músicas. É um meio de propagação, né? Sim. A música que tu ouve no disco, se tu já sabe tocar um pouquinho, ali tu cola o violão e vai tirando, né? E isso aí é muito bacana também. Então, essa discussão entre simples e complicado, entre feeling e técnica, né? Deixar claro, tudo tem uma certa técnica. Que nem o down picking, né? A gente estava falando a palhetada para baixo, ela tem um porquê, né? De acontecer. Tu Bom, precisa dela pro estilo, né? e o O metal, feeling. já falando do downpick, o metal exige que tu toque preciso, que tu tenha aquilo certinho. Então, tu tocando para baixo, tu vai ter esse som, tu vai ter essa pegada. E com isso até tu pode até usar todo o braço para deixar o som até mais pesado, né? Em vez de usar só o punho e tudo mais, tu usa todo o braço. Daí acaba também que uma coisa que eu notei, cara, também é o lance da guitarra baixa ou guitarra alta, né? Outro mito, né? Exato, Tá muito exato. associado ao teu estilo de palhetada, né? Esse tempo eu fui tocar uns Ramones aqui, de brincadeira, assim, né? E aí eu tocava um monte dessas músicas no passado. E agora, sentadinho, assim, eu não toco três, tá ligado, cara? Porque o braço direito cansa nessa Cansa, sim. posição mais alta. Tu tem que baixar a guitarra para dar um pique com baixo, com a mão relaxada, e que nem tu falou, poder usar o antebraço também para dar os acentos e tal, né? Que é o que vai. O James Hetfield usa guitarra bem baixa, né? E é metal dessa influência também, né? Acredito eu que vem também do punk. Sim, vem, E vem. riffs ali bem marcadões, tanto que é ele que grava todas as guitarras base, né? Sim, Ele grava e ele repete a guitarra base, ele não é o que faz no disco, né? Ao vivo, sim, ó. é que é muito Valeu, mais. Jader, muito obrigado. É isso aí, muito massa, que bom que o pessoal tá gostando aí, né? Sim. Bora fazer muito, né? E, Então, e tem outra. vamos só para a gente resumir aqui, então. A Claro, técnica claro. sempre tem, simples que seja. Não é só a música complexa que tem técnica, tá? E o feeling, cara, o feeling é emoção, né, cara? Uma música que me emociona pode ser chata para ti, né? E uma música que te empolga, que te deixa tão louco assim, eu posso achar chata porque ela, de repente, ela é muito matemática, né? Exato. O feeling é estética, é vivência, cultura. Quanto mais diverso for teu repertório como ouvinte também, muito Claro. melhor, né? Porque, Então, só para lembrar também dessa parte de repertório, teve um dia assim, no saindo do ensaio da Veiga, a gente olhou assim, cara, a gente não escuta, faz um tempão que a gente não escuta, nenhum de nós escutamos metal. Tipo, a gente toca metal e todo mundo estava escutando outras coisas assim bem diferentes que acabam somando para essa vivência. A gente não precisa também viver escutando metal para tocar metal. O cara tem que escutar outras coisas para poder sair do mesmo, né? trazer, né, de fora novidades, né? Claro. Só mandar um Isso abraço aí. ali pro Radamés. Massa. Hum. Valeu, valeu. Galera, E- a gente já tá encerrando aqui, né? Eu tô Exato. olhando aqui a minha colinha, de uma maneira geral, acho que é missão cumprida, Nata. Acho que a gente conseguiu falar Sim. bastante assim, né? Sem encher o saco, sem se aprofundar demais. Ó, tem um comentário bacana aqui, ó. Ó, Maurício.
Feeling é uma técnica aplicada certa pro sentido que tu quer dar pro teu som. Ao menos sempre usei isso em mente. Com certeza, Sim, ô Maurício, é isso aí. É o feeling é um resultado, né, da tua aplicação técnica, né, da uma aplicação técnica com uma intenção, né? claro. Se tu, né, a tua intenção é causar uma emoção de tal jeito ou de outro jeito, né? Expressar ela através da linguagem musical, tá? Claro. E isso do bom gosto, já para a gente ir finalizando, isso vem muito da experiência. No começo é normal o cara tocar qualquer coisa e tá tudo bem. Que bom, pelo menos tu tá tocando e tu tá vendo depois que tu vai errar. Porque se o cara não errar ou ficar com medo de errar, também não vai poder desenvolver. Eu lembro muito do que um aluno meu me falou na aula, assim, cara, se eu não errar, eu não vou saber aprender. E aí eu fiquei, não, é verdade, tu tá exatamente, tá bem certo nisso. Tipo, o cara tem que errar, tem que cair para poder aprender a levantar e andar melhor. Mas eu acho que é isso. Até pra gente ir encerrando, eu acho que já passou de 1 hora, não sei se tu tá acompanhando no. Baita fala essa do teu aluno aí. Não Sim, importa se você está começando, cara, não tem escapatória, tu vai errar um monte, velho. a gente, Azar, a sabe? gente Não se erra. importa, não se, desculpa, Nath, mas não se importa com isso de uma maneira que isso te trave, né? Ah, eu não quero errar, tá ligado? Não tem como não errar. Tu vai errar, faz parte. E os professores também respeitem o tempo do seu aluno, tá? Claro, Deixa ele desenvolver. Se ele se concentrou na atividade, deixa ele fazer, espera uns minutinhos. Aí no final tu acrescenta alguma coisa, tu corrige alguma coisa. Não fica o tempo todo enchendo o saco, corrigindo, não. Entendeu? Porque o cara se sente que tá sempre errando e aí ele vai travar, né? sim. Bom, a gente tá há 10 anos, mais de 10 anos tocando, então, tipo, quantas vezes tu já errou no palco, no meio do show? Pura, tá? Eu Os nem ca- quero lembrar. Eu lembro de errar no meio do Opinião, cheio, em Porto Alegre. E tá tudo bem, o cara erra, errou, paciência. Vida que, tipo, já errou, tu tem que se concentrar no resto da música que tá seguindo, não adianta ficar focando só daquele erro. Mas, Sorria e acende, né? Que nem sim, os pinguins. Cara. eu lembro do saudoso não, porque ele não faleceu ainda bem, o Alexandre Eisenberg, comentando que um dia eu tava regendo a orquestra, a trompa errou, mas errou feio, assim. E ele pensou, não vou falar nada, só vou parar e vamos seguir. E ficou parecendo que era da música. Quem não entendia achou que era da música e ele seguiu. Tá Mas todo certo, o mundo cara tem que tirar, né, a onda. É isso então, cara. certinho. Olha, Agradeço vou de coração. considerações finais, depois eu deixo para ti. Muito obrigado. Muito Tá, massa o papo. verdade, eu Fala aí. agradeço o convite. Eu tenho algumas pessoas para agradecer e para falar, senão vai ficar feio. Agradecer o pessoal da Veican, da minha banda, o coletivo Boca do Monte, da qual a Veican faz parte. E também falar Massa. sobre a Karina Baroni, que é a luthier que cuida do meu trabalho, dos meus instrumentos e que é um excelente profissional aqui. Também deixar um espacinho para ti. Tá. Não, não, eu achei que eu ia falar e aí largar para te fazer tuas considerações, teus agradecimentos. Te agradecer, então, pelo convite, pela ideia que te visitou, né? Que ideia massa. Saudade do amigo aí, uma hora que Igualmente, der. saudade. Hoje até vi uma notícia boa que já tem um calendário aqui no Rio Grande do Sul para vacinar as Sim, pessoas, saiu né? hoje. Saiu hoje isso e vacina sim, né, pessoal? Cloroquina não, tá? E eu vou, assim que der, eu quero em Santa Maria visitar os amigos aí, com certeza eu quero te ver, te dar um abraço, tá? Claro. E a gente poder conversar mais sobre isso e dizer para o pessoal aí, então, que vai, logo, logo a gente vai estar aqui compartilhando esse espaço com mais pessoas aí, com amigos nossos, colegas de profissão,
que a gente vai convidando aqui para estar sempre tratando do assunto musical, né? Hoje a live foi sobre guitarra, quem sabe outra gente fala mais assuntos sobre guitarra, mas a gente vai falar sobre mais coisas, vai falar de violão, vai falar de canto, de educação musical, né? Que é tão Exato. importante, né? O ensino da Muito. música nas escolas. E trazer experiências de outros colegas aqui para compartilhar com vocês e que isso sirva de inspiração, sei lá, de motivação para que vocês estudem, né, que vocês façam música, que vocês toquem nas suas casas, toquem com seus Se amigos, divirtam. não necessariamente um profissional, tá, mas que Exato. vivam a... Obrigadão de novo, Felipe, do coração, por tudo, pelo carinho, pela live, pela paciência, por às vezes eu me distrair, não mandar as coisas para ti. Obrigadão. E eu acho que é isso. Então, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau para todo mundo. Abraços. Valeu!